Bom, negócio transmitido ao vivo. Já foi? Glórias a Deus. Então, mais uma vez, deixa eu introduzir essa questão. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus suportou a ignomínia da cruz, então a vergonha, a vexação, a dor, por causa da glória que lhe estava proposta. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Existe uma força quando você vê aonde Deus quer te levar. Quando você tem seus olhos postos, não no momento, mas lá na frente. Isso é um exercício de fé, porque ver o futuro, ver o que está proposto por Deus, sem poder ver de fato, nós não estamos enxergando o reino de Deus. Nós não estamos enxergando ainda a face do nosso Salvador. Então, tudo isso é pela fé. Mas Jesus fez isso. Ele sabia que depois da dor, depois do sofrimento, depois da cruz, da vexação, sendo Deus, homem, morrer daquela maneira como um bandido, era tudo de ruim. Ele agonizou antes de ir para a cruz. Mas ele olhava para aquilo que tinha que passar e olhava mais à frente. Os olhos dele estavam postos lá na glória futura. Ele sabia que ia recuperar seu status de um com Deus, ao lado de Deus Pai, sentado à direita. Ele sabia que ia ressuscitar dos mortos. Ele sabia que ia vir, com todo o seu esplendor e glória, assumir a sua posição de direito. Então, o que isso me ensina? Que nas nossas muitas batalhas, lutas, dificuldades para manter o mínimo do nível de fé esperado, nós precisamos de estímulo, nós precisamos de uma ambição, de querer alguma coisa lá na frente. Se nós não tivermos olhos postos lá na frente e olharmos só para o momento, se olharmos só para esse mundo, podemos desfalecer. A palavra de Deus diz também que um dos colaboradores de Paulo amou o tempo presente e abandonou Paulo. Abandonou a fé, apostatou. E esse termo é muito interessante. Amou o tempo presente. Ele olhou para o futuro, a proposta de um reino no futuro. Mas eu quero me dar bem agora. E aí ele amou se dar bem agora. Ele preferiu se dar bem agora e não no futuro. E quando a pessoa tira o olho do futuro e bota no presente, para querer se dar bem, ela pode abandonar a fé. Já vi gente trocar Jesus por um monte de coisa. Gente que começou bem na fé e trocou Jesus por um relacionamento que não era da vontade do Senhor. Um varão, uma varoa apareceu e abandonou Jesus por causa de um casamento, às vezes ilícito, às vezes um rolo. Já vi gente abandonar Jesus por causa de um emprego. Enquanto estava desempregado, era um fervoroso cristão, jejuava, orava, não perdia uma reunião. Aí se abriu uma boa porta de emprego, nunca mais pisou na casa do Senhor, abandonou Jesus por causa do emprego. Colocou os olhos no tempo presente e não no futuro. É importante olhar além dos nossos sofrimentos, necessidades. É importante olhar para aquilo que nos traz esperança. Amém, povo santo? Importante. Se você ficar olhando para aqui, para o momento presente, vai vir aí guerras. Já estamos em guerra no mundo, né? Pode vir perseguição, vai se levantar o anticristo, vai perseguir a igreja. Então percebam que olhar para agora não é muito... Você tem que estar consciente do mundo que está vivendo, lógico, mas você não pode ficar com os olhos fitos nesse momento. Seus olhos têm que estar lá na glória futura, lá na frente. E a palavra que eu trouxe hoje é muito interessante, porque é simples pra caramba, mas para quem conhece o reino de Deus, ela é interessante. Eu sei, você sabe, que estamos destinados a governar com Cristo sobre a terra. Quantos dizem amém? Eu sei, você sabe, que seremos exaltados a uma posição gloriosa. É esse futuro, é o futuro no qual nós temos que colocar a visão. Amém? E aí haverá uma coroa para a minha cabeça e haverá uma coroa para a sua cabeça. Você já pensou na literalidade desse coroar na sua cabeça? Já pensou? Você já consegue se imaginar carregando uma coroa na cabeça? Não pensa nisso metaforicamente, não. Porque Jesus vem, a palavra de Deus diz, com muitas coroas sobre a sua cabeça. Muitos diademas são coroas. A palavra também nos ensina que na antiguidade, né, na primeira aliança, o sumo sacerdote tinha uma mitra sobre a sua cabeça. Tinha um chapéu feito de linho. E na testa dele tinha um barrete de ouro, que faria o papel de uma tiara de ouro.
e ali estava escrito santidade a Yahvé. Então, literalmente, o sumo sacerdote tinha um adorno de ouro na cabeça, como se fosse realeza. Então, eu penso muito nisso. E quando eu penso nisso, eu penso de onde o Senhor me tirou e para onde Ele quer me levar. Amém, queridos? Então, abra sua Bíblia aí rapidinho. Espera aí que eu peguei o sermão da semana passada. Pastor, tem isso, né, irmã Chang? Tem um monte de sermão aqui na minha Bíblia. 1 Samuel, capítulo 2, verso 1. O tema dessa nossa meditação é esse, da pobreza à realeza. Quero fazer vocês pensarem nisso. 1 Samuel 2, verso 1. É a palavra que está registrada aí, um cântico, né, profético de Ana, mãe do profeta Samuel. E é maravilhoso porque poucos textos na Bíblia têm registro das palavras das mulheres, né? A Bíblia é muito patriarcal, a maioria dos textos, esmagadora maioria, são de homens, mas existe o cântico de Ana registrado, Deus usou e ficou para a posteridade, ficou para a eternidade as palavras dela. Quantos acharam? 1 Samuel, primeiro livro de Samuel 2:1. Vamos ler o 2:1, depois vou fazer uma edição para andar mais rápido. Verso 7 até o 9, tá bom? A palavra de Deus diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ela tinha acabado de ser contemplada com um milagre. Era estéril, não tinha filho e que precisava receber sua bênção. E ela agora está exaltando o Deus que tudo pode. Amém? A salvação é exaltada aqui. Verso 7 agora, queridos. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Eu queria que vocês lessem em voz alta o verso 8, que é o texto-chave. Vamos lá? Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Verso 9. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Amém? Desse texto maravilhoso, onde exalta a soberania de Deus, o poder de Deus, ele tanto eleva alguém como ele abaixa, ele tanto faz morrer como faz vir à vida, ele tem todo o poder, mas esse detalhe é fantástico. Há uma reversão num quadro aqui desfavorável para um quadro grandioso. Há uma reversão social aqui, da pobreza para a realeza. Olha o que diz de novo o verso 8. Levanta quem do pó? O pobre. Vamos depois pensar nessa pobreza aí. Levanta o pobre do pó e desde o monturo, do monte de escombro, de lixo. Monturo no original quer dizer escombro, lixo. Então pense em alguém que está sobre ruína. Exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes. De pobre em ruína a assentar-se entre príncipes. Essa é a reversão extraordinária. E o texto diz, para o fazer herdar o trono de glória. O nosso Deus, ele faz isso com todos nós. Ele nos tira de uma circunstância desfavorável e nos exalta até esse futuro maravilhoso. Então, quando eu digo para você que você tem que pensar no futuro, eu estou falando de sair dessa condição que hoje estamos para aquela gloriosa que Deus preparou para nós. Vamos herdar trono de glória. Amém, queridos de Deus? Hoje ele guarda os pés de seus santos. Está escrito aí. Nossas lutas, dificuldades, nossas dores, deficiências. Ele nos livra, ele nos guarda, ele nos protege. Mas no futuro nos fará assentar em trono de glória como príncipes.
Eu tenho certeza que a maioria dos irmãos não pensa necessariamente em estar reinando. Ninguém pensa nisso, né? Nós nascemos numa outra realidade, até cultural, nascemos numa outra realidade até política. Nós nem sabemos o que é realeza, né? Não tem no Brasil há muito tempo. Nós éramos ligados à coroa de Portugal, não somos mais há muito tempo. Então, aqui a gente não tem noção clara do que é uma realeza. A gente sabe de ouvir falar, olha ali para Príncipe Charles, que herdou da mãe ali, né? Na Inglaterra e tal. Mas para nós isso não é uma realidade. E a palavra nos mostra que seremos, então, colocados em posição de governança no mundo vindouro. Temos que começar a pensar nisso. Porque na hora da fraqueza, na hora da carne, o que vai ser uma âncora para a sua alma é essa esperança. Amém? Abre, por favor, em Salmo 40, verso 17. Nossa condição de pobreza. A pobreza não é necessariamente só material. Ok? Quando eu falo de pobreza, às vezes nós pensamos em recurso financeiro. Se você tem o que comer, vestir, né, morar, desse por contente, diz a palavra, Paulo fala sobre isso. Fique contente, você tem que vestir, tem que comer, tem onde morar, está ótimo. Mas a pobreza que nós todos somos uma realidade, né? É a pobreza muito mais profunda na alma, é a pobreza da condição de pecadores. Salmo 40, 17. Quantos já conseguiram achar? O rei Davi, no seu tempo, ele foi um dos homens mais prósperos. O rei Davi era próspero. Mas antes de ser próspero, ele era apenas um guardador de ovelhas no campo. Ele tinha muitos irmãos mais velhos. Então, ainda que seu pai tivesse alguma herança para repartir, Davi era o mais novo. Quem recebia dobrado era o primogênito, o primeiro lá já recebia dobrado, e os demais iam recebendo frações da herança. Por mais que o pai de Davi deixasse alguma herança, no campo, ele receberia uma fração da herança. Talvez um pedaço de terra, com algumas cabecinhas de gado para ele cuidar. Mas Davi sai dessa condição de humilde, né? Talvez não fosse tão próspero assim. E ele parte por uma condição de realeza, ele vai assentar-se em trono. Ele vai governar sobre milhares de pessoas. Amém? Mas ele, mesmo na posição elevada que alcançou, ele se sentia pobre. Eu acho isso fantástico, como Davi era sensível. Ele nunca se deixou levar pelo poder. Ele era sensível para com Deus. Ele diz assim no Salmo 40, verso 17: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Nada do que ele foi colocado, né, numa posição elevadíssima sobre todo o povo. Davi vai assumir a realeza. Lá para os 40 anos ele vai receber a investidura sobre todo o povo. Ele começou um jovenzinho e termina já um homem mais de meia idade, governando todo Israel, todas as 12 tribos. Ainda assim, ele abre a boca para dizer: eu sou pobre e necessitado. Porque Davi não olhava para o palácio ou para a sua riqueza, o seu poder, e se exaltava. Ele sabia que precisava de Deus mais do que tudo na vida. Não eram os bens materiais que tornavam Davi rico. Porque ele sabia a sua condição de pecador, de pó, não é? Apenas pó. O meu sogro que falava assim, pai de minha esposa Lenice: nós somos pó salvo. Você consegue pensar que você é pó salvo? Essa expressão eu só ouvi uma vez na boca do meu sogro. Somos pó salvo. Então, querido, quando nós pensamos na nossa dificuldade interior, que todos nós temos, os tropeços da nossa alma, pensamentos maus sobem a cabeça, aí está revelada a nossa real condição. Chamados para a realeza, chamados para uma glória eterna, mas ainda na carne pecadores, em fraqueza, podendo enfermar, podendo até enfermar na alma, ficar doente na alma, enfraquecer. Quantos e quantas vezes, né, como pastor, esses anos todos,
Eu vi gente que começou muito bem e depois abandonou a fé. Como disse, por vários motivos. Por um relacionamento, por um trabalho, por qualquer outra coisa. Então, queridos, olha a nossa condição. Ainda é de pobreza. Ainda é de uma condição de carência. Abre, por favor, agora em Romanos capítulo 3, verso 23. O apóstolo Paulo vai declarar a nossa real situação de todos nós, toda a humanidade, incluindo a igreja. Na queda lá no passado, né, quando Adão pecou, e por hereditariedade todos nós vamos juntos, Romanos 3, 23. Paulo resume qual é a condição de fraqueza e pobreza da nossa vida. Vamos lá? O que diz aí o texto, irmãos? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E outra tradução diz, estão destituídos da glória de Deus. Perderam a glória de Deus. Esse é o grande vácuo, a grande lacuna na alma. Fomos criados para ser como Adão no começo, governantes da terra. Mas perdeu-se essa dimensão. Fomos destituídos. Carecemos de glória. Quantos aqui carecem da glória de Deus? Com entendimento, viu, irmãos? Eu quero falar isso com entendimento, não é fazer efeito, não. Você sente que tem muito mais de Deus para viver do que você tem vivido até agora? Você sente que existe uma dimensão proposta na Bíblia grandiosíssima e que nós nem tangemos nem uma parcela ínfima disso? Existe um vácuo, existe um anseio pela glória, existe um anseio pela imortalidade, existe um anseio pela manifestação de Deus na nossa vida. Hoje ainda somos carentes, destituídos desta glória. A glória continua no futuro. A glória está reservada para nós num tempo futuro ainda, talvez pouco tempo, talvez poucos anos até a vinda de Cristo. Mas não é uma realidade presente. Amém? Como tem uma canção que diz, tudo que temos desfrutado do Senhor não passam de gotas. Não passam de gotas. Diante da grandeza da glória que há de ser manifesta em nós. Paulo diz, o sofrimento do tempo presente não tem peso de comparação. Não existe nada que possa comparar essa nossa realidade com a glória que há de ser manifesta, revelada em nós. Não para nós. Sempre faço a questão de fazer a distinção. Tem gente que está pensando que vai ver a glória do Senhor, e isso já basta. A palavra não diz que veremos somente a glória do Senhor. A palavra diz que esta glória estará manifesta em nosso ser, em nosso corpo mortal. Amém, igreja? Experimenta pensar em você se visualizando já cheio desta glória. Pastor, isso não é grandeza demais, não? Né? É pretensão, tá com o rei na barriga? Eu, de certa forma, estou com o rei no coração, porque ele está no meu ser, O espírito dele não está em mim? Eu não me fiz um com ele? Quando a gente pensa nessas grandezas, irmãos, a gente tem que ver que isso é o que Deus programou, não é uma questão de soberba, de pretensão, de orgulho. Deus não tira o pobre do monturo e não coloca sentado entre príncipes. Não é essa a base do conceito que Ana falou? Então, olha para a tua realidade hoje, que ainda é limitada, enfraquecida, e pensa na glória que vai ser revelada no seu corpo, na vinda de Cristo. Aquela real situação que você vai viver quando Jesus descer do céu. É a âncora da nossa alma, irmãos. Ou a gente ancora no futuro, ou a gente fica preso aqui nessa realidade. Não é? Sentindo dores. Paulo diz, nós que temos as primícias do Espírito, gememos angustiados. Nós temos o Espírito, mas gememos angustiados. Porque ainda estamos em fraqueza. Amém? Mas o Senhor nos escolheu para sermos parte da família real, da realeza, sem mérito nenhum. 1 Coríntios 1, 27. Por favor. Vamos então, ao mesmo tempo eu jogo a bola lá para cima
e daqui a pouco eu baixo a bola. É assim, não é, irmão? Eu estou tentando fazer vocês olharem para uma glória maravilhosa, sobre um modo excelente, mas ao mesmo tempo eu fico jogando para a nossa fraqueza, porque nós somos essa dualidade. Em nós habita o Espírito da glória de Deus, sobre vós repousa, né? Diz a palavra. E ao mesmo tempo, ainda somos pecadores. Quem disser que não é pecador, mente, diz o apóstolo. Então, essa dualidade, né? Mas Paulo diz que fomos eleitos para esta dimensão de glória, de realeza, de reinar com Cristo, sem nenhum mérito. Não há mérito em nós. Não foi porque éramos melhores do que os outros. 1 Coríntios 1, 27. Quantos já conseguiram achar? Paulo diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Amém? Aí está a nossa condição. Não somos nada, não somos reconhecidos no mundo, não temos autoridade sobre ninguém. Por enquanto, é pobre. Mas o Senhor nos escolheu para alcançarmos dimensão de governo. Amém? E aí ele diz assim, verso 29, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Admita que você é fraco. Admita que você não está reinando, não está governando nada. Mas aceite que Deus te escolheu para isso, para governar sobre nações. Aquele que vencer, eu lhe darei autoridade sobre as nações e as regerá. Amém, querido de Deus? Essa é a dimensão proposta em contraste com a nossa atual realidade. Ele nos constituiu, então, herdeiros e parte da família real. Tiago 2,5. Parece até conto de fada, né, irmão? Isso até é filme. Sabe aquele plebeu que, de repente, é alçado à realeza? Tem uns filminhos assim, né? Eu duvido que você consiga mensurar que você é família real de Deus. Eu duvido que você fique pensando nisso cotidianamente. Todos os dias. Não pensa, a gente pensa em outras coisas. Tem que vencer isso, tem que vencer aquilo. Mas, querido, começa a observar que, independente da sua condição atual, Deus já te olha glorificado. Romanos diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E a quem ele chamou, também no final glorificou. E o tempo do verbo está no passado, porque para Deus já é fato consumado. Tua glória há de ser manifesta. Isto é fato real. Amém, querido? Foi até redundante agora. É fato. Não tem como mudar isso. A menos que você perca a condição. Vamos falar mais no finalzinho sobre isso. Tiago capítulo 2, verso 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Então, independente da sua condição social, independente dos bens que você tem, todos estamos em fraqueza, em pobreza, enquanto não glorificados. Mas o Senhor te escolheu, Ele te escolheu, pelos seus próprios quesitos e méritos, segundo o beneplácito da sua vontade, para ser herdeiro do reino de Deus. Quantos podem agradecer a Deus por isso? Diga assim, o Senhor me escolheu para ser herdeiro do reino. Herdeiro do reino. Amém, queridos? Volto a afirmar, sem mérito nenhum. Sem nenhuma qualificação. Estamos sendo trabalhados ainda, né, irmãos? Para alcançar essa dimensão de glória, nós vamos ter que fazer alguns investimentos. Um dos maiores investimentos que nós temos é a busca diária ao Senhor, essa comunhão maravilhosa com o Senhor,
para mantermos a nossa caminhada até alcançarmos a dimensão de glória. A dimensão de glória é só no finalzinho, né? Por enquanto, somos aí peregrinos. A peregrinação é essa caminhada diária. Abre, por favor, lá em Efésios 2,19. Estamos chegando no finalzinho da mensagem. Espero que Deus esteja falando no seu coração. Eu uso esse artifício o tempo todo. Eu vou explicar qual é o artifício, depois de ler o texto. Efésios 2,19. Vamos lá? Quantos já conseguiram achar? Todo mundo achou? Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos. E como é que termina esse versículo, irmãos? Fala bonito para o mundo espiritual ouvir, tá bom? Vamos lá, finalzinho? Vamos ler de novo. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Amém, povo santo? O que você é agora, irmão? Você é da família, eu vou acrescentar um detalhe, real de Deus, porque nosso Deus é rei. Ele faz com que o pobre se assente entre príncipes. Então você nada era, agora você é príncipe, é princesa. Ainda é um Josamém fraquinho, porque ainda não consegue se visualizar. Sabe qual é o nosso problema? A gente não consegue visualizar o que seremos. João escreve na sua primeira carta: filhinhos, já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Porque ainda não se manifestou o que haveremos de ser, nós não conseguimos contemplar. Nós não fixamos a nossa mente nisso. Mas sabemos na continuidade que como ele é, nós seremos. Então tem que ter a expectativa da glória, irmãos. Eu não estou falando de glória no sentido de honra agora, nem muito menos manifestações espirituais que frequentemente pode ocorrer. Você pode manifestar um dom, você pode curar pessoas, você pode fazer milagres. Ainda não é isto que está proposto. É muito maior. São os poderes do mundo vindouro. Você não consegue imaginar. A minha mente é muito criativa. Eu falei que eu uso um artifício para me manter de pé. Eu fico imaginando realmente a minha vida no mundo vindouro. No reino. Você já se imaginou no reino? Vamos fazer um exercício de fé. Para de olhar para a minha face, que não adianta nada. Eu não vou mudar essa face, essa minha, só está envelhecendo. Tá vendo? Tá vendo em mim a coroa. Mas viu na sua cabeça a coroa? Olha, então o exercício de fé é esse agora. Feche seus olhos aí. Vamos lá. Vamos fazer um exercício de fé, vamos viajar para o futuro, nosso futuro próximo. É o que a gente vai ser. Fecha os olhos, mulher de Deus. Que olhando para a minha face, você não vai ver coroa nenhuma. O único coroa aqui sou eu. Ouve só. Começa a contemplar, queridos. Começa a contemplar a descida do Senhor Jesus do céu. Começa a contemplar a alegria, o gozo que vai ser quando o Senhor rasgar o céu ao toque da sétima trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarem do seu lado. Eles vão subindo assim da terra e aparecendo, se materializando do seu lado. Aquele monte de seres humanos glorificados, maravilhosos. E você que ainda está vivo na carne, sentindo dor, sente uma transformação extraordinária no seu corpo. Agora você, num piscar de olhos, está sendo revestido de imortalidade. É o dia da nossa glorificação. Sentiu, consegue imaginar a sua carne mortal sendo transformada em imortal? Consegue imaginar essa mudança de total, tanto na estrutura física como na estrutura mental? Nossa mente é limitada, cheia de dores, traumas, situações aflitivas, agonias, ansiedades. Agora, nesse momento de glória, no revestimento da glória, somos tomados de toda a plenitude de Deus. Não há mais temor, não há mais ansiedade, não há mais angústia, não há mais nada. A mente sofre um upgrade. Agora está tomada
da dimensão da glória de Deus. E agora você sobe aos céus e vai se levando ao encontro do Senhor nos ares, entre nuvens. Que maravilha, que glória, não tem palavra para descrever isso. E agora que você está com o Senhor, nós vamos lá para Jerusalém, voando. Quem são esses que vêm voando como nuvem? Diz Isaías capítulo 60. Nós estamos chegando lá para libertar Jerusalém, a capital. Vencida a guerra, vai ter guerra. Mas Jesus vai à frente matando todos os inimigos, esmagando com seus pés, pisando o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E você está atrás, na retaguarda ali, junto com ele, e está ali junto pelejando. Você está numa outra dimensão. Teu corpo não sente mais nada. Nada que é mortal, nada que é sensível a essa carne. Agora você está divinizado igual ao Senhor Jesus. Vencida a guerra, o Senhor vai começar a distribuir nossos galardões. E cada um vai ser exaltado a uma condição de governo sobre o restante da humanidade. Você consegue se imaginar no dia do banquete que vai ser ali no Monte Sião, restaurado, embelezado, aumentado? Você consegue se imaginar sentado junto com todos os santos para ser servido num grande banquete? E as nações sobreviventes também contemplando a nossa glória. Verão a nossa glória. Daqui por diante, você só come por prazer, não mais por necessidade. Você só bebe por prazer, não bebe mais por necessidade. E Jesus agora com o cálice do suco da uva, que ele disse lá atrás, que só beberia de novo no reino de Deus estabelecido. Agora Jesus levanta um brinde com a sua noiva. E todos nós celebramos com ele a vitória. O reino estabelecido. Contemplar pela reino pela fé. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Aleluia. Amém, povo santo. Imagine-se nessa outra dimensão. Essa é a minha capacidade de imaginar, que me ajuda a contemplar o futuro e vencer as dificuldades do presente. A glória tem que ser, essa dimensão de glória tem que ser a sua âncora. Na hora que pensar em fraquejar, na hora que pensar em pecar, na hora que pensar em voltar atrás, o que eu vou perder? O que eu vou perder além da minha alma? Eu vou perder uma dimensão gloriosa. Eu vou perder toda essa honra. Eu vou perder vivenciar a melhor fase da história humana sobre a face da terra. Quantos contemplaram aí mais ou menos pela fé? Romanos 8,17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Glorificados. Você não apenas salva a tua alma da morte, você não apenas ressuscita, mas você recebe revestimento de glória. É glória, irmãos. É algo que o olho humano ainda não viu, não subiu ao coração do homem. Aquilo que haveremos de viver, aquilo que haveremos de ser. Isso não vai durar mais 1000 anos. Toda vez que eu penso no prêmio, eu penso que não posso abrir mão desse prêmio. Esse prêmio é meu. O Senhor me predestinou para isso. Sem mérito nenhum, mas me predestinou. Não abro mão do prêmio. Eu não abro mão do prêmio. Nada neste mundo tem maior. Pode se comparar com o prêmio que está definido para mim. Tem alguma coisa nesse mundo que possa me oferecer Satanás para eu trocar minha dignidade real de ser família real de Deus? Não tem nada nesse mundo. Absolutamente nada. Nem se me oferecesse a presidência da República. Que é aí que eu não quero mesmo, né, irmão? É uma dor de cabeça. Pode oferecer o que for. Eu pensei aqui num alvo aqui muito, muito fraco até. Que oferecesse o que for, irmão.
Não tem nada nesta terra que se compara à honra, à glória, à exaltação futura. Não tem nada nessa terra que se compara a estar no meio dos santos glorificados, em corpo imortal. Não tem nada que se compara a andar nesse futuro sem limitações na carne. Está fazendo eco aí quem está assistindo aí na internet. Oh, Jesus. Apocalipse 2:10 para a gente terminar. Vamos finalizar com mais 3 textos só. Eu queria muito que você, nessa manhã, saísse daqui com a sua imaginação de fé mais aguçada. Amém? Se não olhar para a glória futura, às vezes não suporta a ignomínia da cruz. Jesus suportou porque olhou a glória futura. Amém? Apocalipse 2:10. Jesus preparou a igreja do passado para passar no sofrimento. Eu falei, vem aí pela frente, talvez muito sofrimento. Vem aí pela frente perseguição. Vem aí pela frente limitações. Talvez perseguição política, proibições para a igreja se reunir, e por aí vai. Vem aí pela frente dias angustiosos. E naquela época, Jesus preparou a igreja para passar por isso. E disse assim, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Qual é a proposta de Jesus para que suportem perseguição, prisão e morte? Jesus tem que mostrar alguma coisa, porque um povo que foi alertado por ele mesmo, que vai passar por tudo isso, primeira característica do ser humano é se amedrontar, derreter por dentro. Desfalecer. Meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, eu vou ser preso. Meu Deus. Vai me deixar passar por isso? Aí Jesus diz, em contrapartida, tem uma coroa para você. Sabe esse sofrimento que você tem que passar? No final tem coroa. Eu te darei, eu te garanto que você vai ter coroa na cabeça. Eu te garanto que a tua coroa está reservada. Não temos o que tem que sofrer, porque tem a coroa. É sempre assim, irmãos. A luta e a glória mais adiante para nós nos estimularmos a caminhar. Lutas, provações e esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança de viver essa dimensão de glória. Amém? 2 Timóteo 2,12, se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. E Apocalipse 3,11, eu queria que vocês lessem comigo em voz alta, para a gente finalizar, é o último texto. Apocalipse 3,11. E aqui fica o alerta. Não é? Essa palavra foi dita a uma igreja que estava aprovada. Era uma igreja aprovada, se não me engano, é Filadélfia. Mas há um alerta. É possível, sim, perder a coroa. É possível. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de pregar em outros lugares, eu falo sobre essa coroa, na sua cabeça. Existe uma coroa que é absolutamente sua. Tem a sua medida, a circunferência do seu crânio. Aí eu brinco com todo mundo assim, né? Passa a mão aí no seu dedo aí em volta da sua cabeça. Sente aí, ó, aonde vai encaixar a sua coroa. Uns com uma cabecinha mais, né, abilonga, outras uma cabecinha um pouquinho mais chatinha, né? Depende. Não sou preconceituoso, então cada um tem seu formato craniano, né? A caixa craniana de alguns são mais larguinhos em cima. E tem outros que é um coquinho menor assim, um coquinho. Mas não interessa qual seja a circunferência do seu crânio, aí na sua cabeça vai encaixar uma coroa que é absolutamente personalizada. Sob medida, é sua, Lídia. Ela é sua. O Senhor planejou, projetou para você. Tá aí, ó. Exclusiva. E a minha é minha, e a do Zé é dele, e a de cada um de vocês é de vocês. A coroa sob medida de glória para a sua vida, Deus já planejou.
Já está lá aguardando, né? Nossa esperança está sendo reservada nos céus. Quando Jesus descer, ele traz o nosso respectivo galardão. Tua coroa é sua, mas você tem que desejar ela. Ela tem que ser assim, o alvo mais importante de sua vida. Qual é o meu alvo? Alcançar essa coroa. Qual é o meu alvo? Ir até o fim para ter direito à minha coroa. É minha, mas eu posso fraquejar e abandoná-la. Aqui está um toque dramático, né? Nesse finalzinho de palavra. Muito maravilhoso nós nos imaginarmos já no reino estabelecido. Maravilhoso, é um exercício que eu sugiro a você que faça de vez em quando. Sonhe. É um sonho que não é sonho da cabeça humana. É o sonho de Deus. Mas existe uma advertência. Apocalipse 3:11. Jesus sabe que o tempo da espera é uma prova para a gente. Quanto mais os anos passam, mais nós somos provados. Apocalipse 3:11. Podemos ler juntos? Quem quiser ler em voz alta. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Diga assim na primeira pessoa: minha coroa. Então diga assim na primeira pessoa: eu conservo a fé que tenho, para que ninguém tome a minha coroa. Amém? É a sua. Se é possível tomar, é possível perder. Em Adão, fomos destituídos da glória. Em Cristo, somos constituídos reino e sacerdócio. Destituição, constituição. Perda, investidura. Amém? Em Cristo, temos a investidura real, o sacerdócio real, família real de Deus, realeza. Você não foi chamado para ser súdito no reino, você foi chamado para ser realeza. Não troque essa posição por nada, absolutamente nada, que o inimigo queira servir para você como atrativo. Nada. Não abandone a sua posição real. Só quem enxerga o reino de Deus, literal, sobre a terra, por 1000 anos, na volta de Jesus, pode contemplar o que nós estamos falando aqui agora. Existe uma coroa real para a sua cabeça. Existe uma coroa exclusiva que é sua, planejada por Deus. Não perca a sua coroa, o seu direito de reinar. Vamos imaginar que essa coroa não fosse física, fosse só simbólica. Ainda assim ela simboliza o seu direito de reinar ao lado de Jesus. Isso é possível ser perdido, se não houver perseverança. Conserva o que tens. Amém? Nadar a fé nesse mundo não é fácil. Andar dia a dia na presença do Senhor e manter a integridade não é fácil. Mas o Senhor vive para interceder por você nessa hora. Você tem reforço. Nenhum cristão é tão fraco, tão fracassado, tão desamparado que Deus não olhe por ele. Todos somos sustentados pela graça. Todos somos sustentados pelo mesmo poder. Amém? E a todos quanto foi dado o mesmo Espírito Santo, tem o poder de Deus dentro de si, não é um coitado. Nós não somos coitados. Amém? Fica de pé nessa hora, eu quero orar com vocês. Espero não ter sido demasiado longo. 43 minutos. O meu desejo do coração para a vida da igreja, não é? Paulo diz: eu quero apresentar-vos para Jesus como uma virgem pura, imaculada. O Senhor tem misericórdia das nossas vidas, tem nos sustentado até agora. Mas existe uma parcela desse processo da salvação que não é imposto a nós. Nós não somos salvos por imposição do Senhor. É chamado, é eleição, mas ela tem que ser confirmada. Se fosse imposto sobre nós, né, se a eleição fosse imposta, não precisaríamos fazer mais nada, irmãos.
Só deixar passar uns anos. Quando Jesus vier, você morre antes, ou ele vem e você está dentro. Mas nos é dado instruções para não perder a coroa. Nos é dado instruções para perseverar até o fim. Nos é dado instruções de olhar, não é, para a esperança proposta, para manter a caminhada. Em nome de Jesus, queridos. Estenda sua destra ao céu, se você puder, à sua direita. Eu quero pedir a Deus por todos nós. Se eu, como homem, como pastor levantado pelo Senhor, nada mais sou do que um guia de outros seres humanos. E eu já vi muita gente retroceder. Eu já vi vários servos de Deus amados, pessoas que eu devotei minha afeição e hoje estão fora do propósito de Deus. Meu Deus, meu Deus. Tu és maravilhoso, magnífico. Em tudo que tu fazes, tu és excelente. Que daríamos ao Senhor por tão grande salvação. Que daríamos ao Senhor pelo privilégio de ser chamados filhos de Deus. Somos a família do Senhor. O Senhor nos embutiu na família. Nos adotou. Nos deu direito real de herdeiros com Cristo. Senhor, mas ainda não vemos como algo consumado. Ainda não vemos o teu reino estabelecido. Ainda não desfrutamos da glória que está proposta. Ajuda-nos a visualizar essa glória pela fé, meu Deus. Todos os dias, se possível. Que ao levantarmos pela manhã, Senhor, nós tenhamos desejo de Ti. Pensemos nas coisas que são do alto. Pensemos no Teu trono de glória. Pensemos na comunhão que temos com Cristo Jesus, nosso Rei e Salvador. Pensemos no nosso futuro, um futuro que se aproxima, bem breve, sobre a terra. Esse mundo será transformado e nós seremos transformados. Louvado seja Deus, que me transformará de um ser de carne em um ser imortal. Louvado seja Deus, que como Ana proclamou, tira o pobre do monte de lixo e o faz assentar entre príncipes. Tu muda a nossa sorte, meu Deus. Tu já tens trabalhado na nossa vida para isso. Ajuda cada servo teu, a mim, começando em mim, Senhor, a nunca trocar a minha dignidade real, a nunca abrir mão da minha coroa por nada nesta vida, absolutamente nada, nem por riqueza, nem por poder, nem por seduções quaisquer que sejam. Senhor, que os meus olhos estejam postos em Ti, que os meus olhos estejam postos na glória que há de ser revelada no meu ser, na minha carne mortal. Eu quero a Tua glória, eu desejo a Tua glória, eu amo a Tua glória, eu amo a Tua proposta para a minha vida, Senhor. É linda demais, é maravilhosa demais, é exaltada demais. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem são os meus irmãos? Para que Tu nos coloque em posição de realeza. Muito obrigado, meu Deus. Te peço agora graça sobre os meus irmãos aqui presentes e sobre aqueles que estão sendo alcançados através dessa mensagem. Deus, dá graça aos Teus servos. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Para suportar toda a aflição da espera. Com os olhos fitos em Ti. Dá graça ao Teu povo, Senhor. Alcança muitos mais que já estão desfalecendo, que já estão olhando para os bens desse mundo com desejo, que já estão pesando, Senhor, a glória proposta e a glória presente. Estão optando pelo presente, Senhor. Eu te clamo em nome de Jesus. Desperta os Teus filhos que olharam para trás, que olharam para o mundo presente, amaram o presente século. Que eles possam olhar de novo para a glória que estão proposta a eles. Que eles possam desejar posição na sua casa, na família real de Deus.
Que eles possam desejar voltar a ser herdeiros, herdeiros do reino. Em nome de Jesus, em nome do Senhor. Mais uma vez, Senhor, eu me constranjo na tua presença. Quem sou eu para ser glorificado? Quem sou eu para receber coroa na minha cabeça? Quem sou eu para sentar em trono de glória? Mas o Senhor me quer assim. O Senhor me desejou assim. O Senhor me planejou para isso. Te louvo, meu Deus. Te louvo nesta oportunidade, nesta manhã, neste lugar, com os meus irmãos herdeiros. Te louvo, Senhor. Grande é o teu amor, grande é a tua misericórdia, grande é a tua glória. Maravilhoso, Deus. Preserva-nos, Senhor, preserva-nos. Tu guarda os pés dos teus santos. Tu guarda a nossa caminhada. Preserva-nos em ti, para a honra e glória do teu nome, para a nossa exaltação num futuro próximo, para a nossa vitória como indivíduos e como igreja. Senhor, que nenhum se perca, que nenhum mais volte atrás, Senhor. Que haja um renovo cada dia em nossos corações. Renova-nos, Senhor. Renova nosso vigor. Renova nossa esperança. Renova-nos, Senhor, para que possamos vitoriosamente alcançar aquela glória, aquele dia de glória. Maranata, vem, Senhor Jesus. A tua noiva te anseia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, meu Rei. Queremos te encontrar, queremos te ver, queremos ouvir a tua voz como de muitas águas. Queremos ver a sua face, queremos ouvir dos teus lábios. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, entra no muito, no gozo do teu Senhor. É isso que desejamos, Rei. É isso que desejamos, Salvador bendito. Ouvir a tua aprovação. Aleluia. Seja assim sobre as nossas vidas. Não só no dia de hoje, mas também no dia de amanhã, durante a semana, os meses e anos que ainda faltam. Nos capacita, nos habilita. Em teu nome, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Amém, amém, meus irmãos. Glória a Deus. No momento da ministração do pastor Damásio, aquele momento em que ele fez a gente fechar os olhos e imaginar as coisas que vem por aí, eu pude sentir aqui que muitos entraram nessa dimensão. Muitos entraram, muitos conseguiram ver, visualizar pela fé aquilo que foi proposto, né? Aquela forma que ele conduziu ali. Eu fui um desses. A gente não tem noção das coisas que vem por aí, né, irmãos? E eu digo isso não só os bem-vindouros, mas também as tribulações que há de vir. E quando ele começou a falar essas coisas, eu fechei os meus olhos e comecei a imaginar. Eu fiquei imaginando aqueles que estão vivos ali, ao entrar a grande tribulação, aqueles que estão ali no deserto, se escondendo dos olhos da serpente, da perseguição, aqueles que estão presos, né? Aqueles que vão estar presos, postos à prova, ali como o pastor Damásio leu lá em Apocalipse, no verso 10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Alguns vão ser presos, vão ser torturados pelo nome de Jesus. E quem está fazendo isso é o império das trevas. Para ser dispostos à prova. Qual é o objetivo dessa prisão? Qual é o objetivo dessa tortura? É roubar a tua coroa. É tirar da tua cabeça essa coroa. Porque quem está fazendo isso é o diabo, não é Deus. Deus, quando coloca-nos à prova, é para nos dar mais brilho à nossa coroa. Para nos forjar, para nos capacitar. Não é para nos roubar essa coroa.
E o Senhor Jesus diz a eles assim: ser fiel até a morte, porque alguns vão morrer e vão dar a sua vida e não vão perder a sua coroa, vão dar a sua vida. Ele fala: ser fiel até a morte, e no momento oportuno, na tua glorificação, na tua ressurreição, dar-te-ei a coroa da vida. E lá no início desse versículo, no início desse contexto, Jesus, ele fala para a igreja aqui, quem fala é o princípio e o fim, é o que ressuscitou dos mortos e vive. Quando ele fala, se apresenta para a igreja, e João, para ele dar esse recado a essa igreja, ele está falando: aconteceu comigo e vai acontecer com vocês. Eu sou a prova que vocês têm que ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Quem está falando isso é o princípio e o fim, aquele que ressuscitou de entre os mortos e vive. Então ele está dando a garantia que isso vai acontecer nas nossas vidas, para que a gente seja fiel. E no momento lá em que o pastor Damásio começou a falar isso, eu me imaginei os irmãos, alguns irmãos sujos. Irmãos, a gente vai ficar com as mesmas roupas por muito tempo. Você tem que pensar nesses detalhes. Muitos não vão tomar nem banho, porque vão estar no deserto, não vai ter como. Vão usar aqueles trapos de roupa, vão estar sujos, com as barbas por fazer, com cabelos por todo o corpo, cabelos grandes, crespos, sujos, iguais a mendigos. É assim que a gente vai estar nos últimos dias. E aí chega o momento da glória, em que toda essa sujeira, todo esse lamaçal, essa poeira, esse cabelo crespo, essa barba, o corpo doente, vai ser revestido de glória. Você consegue imaginar isso, irmão? A condição fétida em que o povo de Deus vai ter se submetido, vai ser colocado, vai ser imposto sobre os filhos de Deus no momento do fim. Que não vai ter conforto. Não vai ter conforto, vai ser provação. E no momento da glorificação, tudo isso vai ser revertido em glória. Tem um salmo que fala isso, aquelas vestes de sujeira vão ser trocadas por vestes de glória. E aí a gente vai sentar na nossa mesa lá com o Senhor e vamos ceiar com Ele aquilo que Ele prometeu. E a palavra de Deus diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode, Senhor, nos separar de Ti. Coloca essa palavra, Senhor, dentro dos nossos corações, como uma ponta firme, para que no momento em que todas essas coisas acontecerem, isso esteja retinindo nos nossos corações, Senhor. Esteja pulsando nas nossas veias. E se tivermos que pagar o preço com a nossa vida, que estejamos dispostos a morrer, mas não perder a nossa coroa, Senhor. O Senhor nos prova para nos fazer reluzir como um ouro nas mãos do ourives. Mas a tentação e a provação da morte, que é para nos roubar a coroa, que Satanás esteja consciente e ciente de que para levar a nossa coroa, Satanás, tu não vai conseguir tirá-la da nossa cabeça, porque para levar a nossa coroa, tu vai ter que levar a nossa cabeça junto. E o nosso Senhor disse que no final vai nos dar a nossa coroa de volta. E ela vai estar na nossa cabeça naquele dia. E naquele dia também, Satanás, nós nos colocaremos diante de Ti e nos jogaremos a Ti e aos Teus demônios na segunda morte, no lago de fogo e enxofre. E aí sim, o Senhor nos vingará. A vingança, a paga dos santos
será consumada. Quando colocarmos o diabo e seus demônios no lago de fogo e enxofre, o seu lugar de destino final. Todas essas coisas hão de acontecer e nossos olhos verão. Senhor, Tu és bendito, Senhor. Tu és grande. Seja o Teu nome glorificado nesse dia, nessa hora. E que a Tua palavra não fuja dos nossos corações. Muito obrigado pelas Tuas promessas, pela Tua eleição a nós. Que nós possamos, Senhor, eleitos do Senhor, confirmarmos elas até a Tua eleição até o fim. Senhor, e Te honrar com as nossas próprias vidas. Seja assim no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Vamos terminar aqui essa mensagem. Até a próxima, irmão. Compartilha o vídeo, se foi bênção para a tua vida. E se inscreve nos nossos canais. Até a próxima. Até o próximo café do vídeo. Até o próximo estudo. Amém. Amém, irmãos.